12ª conferência. Hoje é dia 16 de outubro de 2023. A 12ª conferência foi proferida em 3 de setembro de 1919. Ao observar o corpo humano, devemos relacioná-lo com o nosso derredor físico-sensorial, com o qual ele se encontra em contínua relação cósmica e pelo qual é sustentado. Dirigindo nosso olhar ao derredor físico-sensorial, nele percebemos seres minerais, vegetais e animais. Nosso corpo físico tem afinidade tanto com a essência do mineral como do vegetal e do animal. Mas o tipo especial de afinidade não se torna clara à primeira vista mediante uma observação supérflua. É necessário penetrar profundamente na essência dos reinos naturais. Acho que é dos reinos naturais, tem uma correção aqui. Os reinos naturais, quando se deseja conhecer o interrelacionamento entre o homem e o seu ambiente físico-sensorial. Percebemos no homem, enquanto físico corpóreo, inicialmente sua sólida estrutura óssea e seus músculos. Aprofundando-nos mais nele, percebemos a circulação sanguínea com seus órgãos pertinentes, percebemos a respiração, percebemos os processos alimentares, percebemos como das mais diversas formas de vasos, como são denominados nas ciências naturais, se desenvolvem os órgãos. Percebemos o cérebro e os nervos, os órgãos sensoriais, e surge a tarefa de integrar os diversos órgãos do homem e seus processos ao mundo exterior, dentro do qual ele se encontra. Partamos daquilo que no homem aparenta ser o elemento mais perfeito. O que ocorre na realidade já tivemos oportunidade de ver: seu sistema neurosensorial, que se congrega aos órgãos sensoriais. Não, seu sistema neurocerebral, que se congrega aos órgãos sensoriais. Aí temos aquela organização do homem que deixou atrás de si a mais longa evolução temporal, de modo que ultrapassou a forma desenvolvida pelo mundo animal. De certa maneira, o homem percorreu o mundo animal no que se refere a esse seu sistema da cabeça, tendo ultrapassado o sistema animal para atingir um autêntico sistema humano, cuja expressão mais nítida é a formação da cabeça. Então, o ser humano é do reino humano, ele não é do reino animal, tá? Ora, ontem abordamos em que medida a nossa formação da cabeça participa da evolução humana individual, em que medida a estruturação do corpo emana. Boa noite, bem-vinda. Continuando. Ora, ontem abordamos em que medida a estruturação do corpo humano. Não. Ontem adotamos em que medida a nossa formação da cabeça participa da evolução humana individual, em que medida a estruturação do corpo humano emana das forças dispostas na cabeça. E vimos que, de certa forma, é estabelecida uma espécie de ponto final para a atuação da cabeça com a troca dos dentes ao redor dos 7 anos. Deveríamos ter em mente o que realmente ocorre enquanto a cabeça humana está em inter-relação com os órgãos do tronco e dos membros. Deveríamos responder à pergunta: o que ocorre realmente com a cabeça ao desempenhar seu trabalho em conexão com os sistemas do tronco e dos membros? Ela está continuamente formando e plasmando. Nossa vida consiste realmente no fato de, nos primeiros 7 anos, emanar da cabeça uma forte configuração que se derrama até na forma física. No entanto, a cabeça sempre continuar a ajudar, mantendo, animando e espiritualizando a forma. A cabeça se relaciona com a estruturação da forma humana. Pois bem, mas será que a cabeça plasma a nossa forma humana autêntica? Isto realmente não faz.
Os senhores devem acostumar-se já à ideia de que a cabeça quer, contínua e secretamente, fazer de nós algo diferente do que somos. Então, existem momentos em que a cabeça gostaria de moldar-nos de maneira a parecermos um lobo. Em outros momentos, gostaria de moldar-nos de forma a parecermos um cordeiro. Depois, de forma a parecermos um verme, gostaria de tornar-nos verme, tornar-nos dragão. Todas as formas que nossa cabeça pretende realizar em nós são encontráveis na natureza, espalhadas nas diversas formas animais. Observando o reino animal, pode-se dizer: lá estou eu próprio. Só que meu sistema de tronco e meu sistema de membros me fazem o obséquio de continuamente, enquanto, por exemplo, a forma do lobo emana da cabeça, transformar essa forma de lobo em forma humana. Estamos continuamente superando em nós o elemento animal. Apoderamo-nos dele de tal forma que não o deixamos existir totalmente. Metamorfoseamo-lo, transformamo-lo. O homem está, pois, numa relação com o ambiente animal mediante seu sistema da cabeça, mas de maneira tal que, pela ação criativa de seu corpo, está sempre superando esse ambiente animalesco. O que permanece realmente em nós, afinal? Os senhores podem observar um homem. Imaginem-no e poderão afirmar a interessante constatação. Aí está o homem. Em cima dele tem sua cabeça. Eis que aí se move realmente um lobo, mas não chega a ser um lobo. Este é logo esvanecido pelo tronco e pelos membros. Eis que aí se insinua, de fato, um cordeiro, mas é dissolvido pelo tronco e pelos membros. Constantemente as formas animais se movimentam suprasensivelmente no homem, sendo então dissolvidas. O que seria, pois, se houvesse um fotógrafo suprassensível que observasse esse processo, ou seja, que fixasse esse processo numa chapa fotográfica ou em fotogramas consecutivos, ver-se-iam os pensamentos do homem. Esses pensamentos do homem são mesmo o correlato suprassensível daquilo que não se expressa sensorialmente. No âmbito sensorial, não se manifesta essa contínua metamorfose do animalesco fluindo da cabeça para baixo, mas suprassensorialmente atua no homem como o processo do pensamento. Isto existe de fato como um processo suprassensível real. Nossa cabeça não é somente aquela indolente sobre os ombros, mas é aquela que gostaria de manter-nos realmente na animalidade. Ela nos dá as formas de todo o reino animal, querendo que continuamente surgissem reinos animais. Mas por meio do nosso tronco e de nossos membros, não deixamos que, no decorrer da vida, um completo reino animal venha a surgir por nosso intermédio. Transformamos esse reino animal em pensamentos. É assim que nos colocamos em relação com o reino animal. Deixamos-lo seguir suprassensorialmente em nós e não permitimos que chegue à realidade sensível. Detemo-lo no suprassensível. O tronco e os membros não consentem que esses animais nascentes penetrem em seu âmbito. Quando a cabeça possui demasiada tendência a produzir algo desse elemento animalesco, o resto do organismo se recusa a assimilá-lo, e então a cabeça necessita, a fim de exterminá-lo novamente, recorrer à enxaqueca e a outras coisas que nela se desenrolam. Olha que interessante. Vou ler de novo esse parágrafo. Quando a cabeça, parágrafo nessa frase, quando a cabeça possui demasiada tendência a produzir algo desse elemento animalesco, o resto do organismo se recusa a assimilá-lo. Então a cabeça necessita, a fim de exterminá-lo novamente, recorrer à enxaqueca e a outras coisas que nela se desenrolam. Interessante. Também o sistema do tronco está em relação com o ambiente. Este, porém, não está em relação com o mundo animal, mas com toda a extensão do mundo vegetal. Uma misteriosa relação existe entre o sistema do tronco humano e o mundo vegetal. No sistema torácico abdominal se desenrola o principal. Eu vou começar de novo esse parágrafo.
Também o sistema do tronco está em relação com o ambiente. Este, porém, não está em relação com o mundo animal, mas com toda a extensão do mundo vegetal. Uma misteriosa relação existe entre o sistema do tronco humano e o mundo vegetal. No sistema torácico-abdominal se desenrola o principal da circulação e respiração, a alimentação. Todos esses processos estão numa relação recíproca com o que ocorre lá fora na natureza físico-sensorial no mundo vegetal, porém numa relação muito singular. Tomemos primeiramente a respiração. O que faz o homem respirar? Sabemos que ele assimila o oxigênio e, unindo-o ao carbono, transforma-o em gás carbônico mediante seu processo vital. O carbono se encontra no organismo mediante as substâncias alimentares transformadas. E esse carbono que o oxigênio absorve, daí resultando o gás carbônico. Então, acho que é esse carbono que o oxigênio absorve, daí resultando o gás carbônico. Pois bem, neste ponto, haveria uma bela oportunidade para o homem, caso ele não eliminasse o gás carbônico de si, mas o conservasse. Se ele pudesse agora novamente separar o carbono do oxigênio, o que ocorreria? Posto que o homem, por meio de seus processos vitais, primeiro inspira oxigênio e em seu interior transforma-o em gás carbônico pela união com carbono, o que surgiria nele se estivesse agora em condições de liberar interiormente o oxigênio, porém assimilando o carbono? O mundo vegetal. De repente cresceria no homem toda a vegetação. Haveria possibilidade para isso. Com efeito, o que observamos a planta fazer? Ela não respira o oxigênio com a mesma regularidade que o homem, e sim assimila o gás carbônico. De dia é ávida por gás carbônico, liberando oxigênio. Seria ruim se não o fizesse. Nós não teríamos esse último, nem tampouco os animais o teriam. Mas a planta retém o carbono, transformando-o em amido e açúcar, e em tudo que contém em si. Com ele, estrutura todo o seu organismo. O mundo vegetal surge justamente pelo fato de as plantas se estruturarem a partir do carbono que segregam por meio de uma assimilação do gás carbônico. Observando o mundo vegetal, constata-se que esse carbono metamorfoseado, segregado do processo de assimilação que corresponde a... Vou ler de novo. Observando o mundo vegetal, constata-se que este carbono metafor... que... Não, vou ler de novo. Observando o mundo vegetal, constata-se que este é carbono metamorfoseado, segregado do processo de assimilação, que corresponde ao processo respiratório humano. A planta também respira um pouco, porém diferentemente do homem. Só uma observação superficial diz que a planta também respira. É verdade que ela respira um pouco, especialmente à noite, mas é como se alguém dissesse: eis uma navalha, vou cortar a carne com ela. Nas plantas, o processo respiratório é diferente do que nos homens e nos animais, tal como a navalha é um tanto diversa de uma faca de mesa. Ao processo respiratório no homem, corresponde nas plantas o processo inverso, o processo de assimilação. Os senhores compreenderão, portanto, que se continuasse em si o processo pelo qual surgiu o gás carbônico, isto é, se o oxigênio fosse eliminado e o gás carbônico transformado em carbono, tal como a natureza faz lá fora, para tal disporiam também das substâncias em si próprios. Então poderiam fazer em si toda a vegetação. Poderiam repentinamente despontar como um mundo vegetal que surgiria simultaneamente ao seu desaparecimento como homens. Olha só. Poderiam repentinamente despontar como um mundo vegetal que surgiria simultaneamente ao seu desaparecimento como homens. Existe, de fato, no homem a capacidade de produzir continuamente o mundo vegetal, só que ele não deixa isso acontecer.
Seu sistema de tronco tem uma forte tendência a produzir constantemente o mundo vegetal. A cabeça e os membros não permitem que isso aconteça, fazendo-lhe oposição. E assim o homem expele gás carbônico, não deixando surgir em si o reino vegetal. Deixa que esse surja lá fora a partir do gás carbônico. Constitui uma curiosa inter-relação entre o sistema torácico abdominal e ambiente físico-sensório, o fato de haver lá fora o reino dos vegetais e de o homem estar continuamente coagido para não se tornar planta, a não tolerar em si o processo vegetal, enviando-o para o exterior assim que surge. Poderíamos, pois, dizer que, em relação ao sistema do tronco, o homem está na situação de criar o anti-reino vegetal. Imaginando-se o reino vegetal como positivo, o homem produz o negativo desse reino, de certa forma, um reino vegetal invertido. Então, na cabeça, tinha a ver com os animais, né? Combater o lado animalesco. E aqui no vegetal, no tronco, né? O vegetal, o tempo todo, ele rejeita, né? Para não se transformar em vegetal. Então, o que sucede, pois, quando o reino vegetal principia a desempenhar-se mal dentro do homem, sendo que a cabeça e os membros não possuem a força para destruir logo seu aparecimento, eliminá-lo, o homem fica doente. No fundo, as doenças internas oriundas do sistema torácico-abdominal consistem no fato de o homem estar muito fraco para inibir imediatamente a vegetabilidade nascente nele. Então, logo nasce em nós um mínimo sequer de tendência ao vegetal, caso não estejamos em condições de cuidar para que esta saia e estabeleça seu reino no exterior, ficamos doentes. De forma que é mister buscar a natureza dos processos patológicos. No fato de vegetais começarem a crescer no homem, vou ler de novo. Então, logo nasce em nós o mínimo sequer de tendência vegetal, caso não estejamos em condições de cuidar para que esta saia e estabeleça seu reino no exterior, ficamos doentes. De forma que é mister buscar a natureza dos processos patológicos no fato de vegetais começarem a crescer no homem. Naturalmente não se tornam plantas, porque afinal o interior humano não constitui nenhum ambiente adequado ao lírio. Mas, por uma fraqueza dos demais sistemas, pode surgir a tendência ao nascimento do reino vegetal e então a pessoa fica doente. Por isso, prestando atenção a todo o ambiente vegetal do nosso derredor humano, devemos concluir que, em certo sentido, temos no ambiente vegetal também as imagens de todas as nossas doenças. Este é o curioso mistério na relação do homem com o mundo natural. Ele não apenas, como já indicamos em outras oportunidades, deve ver nas plantas patológicas, peraí, deve ver nas plantas imagem, vou ler de novo. Este é um curioso mistério na relação do homem com o mundo natural. Ele não apenas, como já indicamos em outras oportunidades, deve ver nas plantas imagem de sua evolução até a puberdade, mas também as imagens de seus processos patológicos, especialmente quando essas plantas são aptas a frutificar. Isto é algo que talvez o homem não goste de ouvir, pois, obviamente, ama o mundo vegetal em seu aspecto estético. E quando esse desenvolve sua essência fora dele, tem razão quanto a essa estética. Mas no momento em que o mundo vegetal quer desenvolver-se dentro do homem, vegetalizando-o, aquilo que atua no mundo vegetal belamente colorido torna-se patogênico no homem. A medicina se tornará uma ciência quando comparar cada doença com alguma forma do mundo vegetal. Uma vez expirado o gás carbônico, no fundo, o homem está expirando continuamente em favor de sua própria existência o mundo vegetal que ele quer, que nele quer nascer. Vou ler de novo. Uma vez expirado o gás carbônico, no fundo, o homem está inspirando continuamente
em forma de sua própria existência, o mundo vegetal que nele quer nascer. Por isso, não é de causar admiração que, começando a planta a ultrapassar sua existência habitual e a produzir venenos, esses venenos também se relacionem com os processos salutares e patológicos do mundo. Mas isso também se relaciona com os processos normais de nutrição. A nutrição, que também se realiza no sistema torácico abdominal, tal qual, ao menos quanto ao ponto de partida, o processo respiratório, deve ser considerada de forma bem semelhante à respiração. Vou ler de novo, ficou sem sentido. A nutrição, que também se realiza no sistema torácico abdominal, tal qual, ao menos quanto ao ponto de partida do processo respiratório, deve ser considerada de forma bem semelhante à respiração. Pela alimentação, o homem assimila também as substâncias de seu derredor, porém não as deixando ficar como são, e sim transformando-as. Ele as transforma justamente com a ajuda do oxigênio da respiração. Após transformadas pelo homem, as substâncias assimiladas pela alimentação unem-se ao oxigênio. Isso se assemelha a um processo de combustão, parecendo como se o homem ardesse continuamente em seu interior. Também a ciência natural afirma muitas vezes que no homem atua um processo de combustão, mas não é verdade. O que sucede no homem não é nenhum processo combustível real, mas um processo combustível, observem bem isso, ao qual faltam o início e o fim. É simplesmente a etapa mediana do processo de combustão, carecendo de começo e fim. No corpo humano, nunca deve ocorrer começo e fim do processo combustível, mas apenas sua fase mediana. É nocivo ao homem quando em seu organismo se realizam as etapas primordiais de um processo combustível, como a maturação de frutos, por exemplo, quando ele come uma fruta verde. Esse processo inicial, semelhante à combustão, o homem não pode perfazer. Isso não lhe é inerente e o faz adoecer. E se ele é capaz de comer muitas frutas verdes, tal como, por exemplo, os fortes camponeses, então deve ter muita afinidade com a natureza em redor para poder digerir maçãs e peras imaturas como digere frutos já amadurecidos ao sol. Portanto, ele só pode acompanhar o processo do meio. De todos os processos combustíveis, o homem só pode, no decorrer da nutrição, perfazer a etapa mediana. Se o processo atinge seu final, levando a fruta, por exemplo, a apodrecer, o homem não pode mais acompanhá-lo. Portanto, ele não deve participar do final, e sim eliminar a substância alimentar antes disso. De fato, ele não realiza os processos naturais tal como esses se desenrolam no meio ambiente, e sim apenas a fase mediana. Não lhe é dado consumar o início e o fim. E agora vemos algo altamente digno de nota. Observe a respiração. Este é o oposto de tudo o que ocorre lá fora no mundo vegetal. É, de certa forma, o anti-reino vegetal, ligando-se interiormente, com o processo da alimentação. Então, de certa forma, o anti-reino vegetal ligando-se interiormente com o processo da alimentação, que, por sua vez, é uma fase mediana do processo que ocorre lá fora. Vejam, em nosso sistema torácico abdominal vivem duas coisas. Um processo antivegetal, que aí se desenrola pela respiração, atua sempre em conjunto com a fase mediana do processo natural. Ficou errado também a leitura, peraí. Vejam, em nosso sistema torácico abdominal vivem duas coisas. Esse processo antivegetal, que aí se desenrola pela respiração. Atua sempre em conjunto com a fase mediana do processo natural exterior. Ambos se interpenetram. E vejam, senhores, aí se relaciona a alma e o corpo. Não, eu vou ler de novo. Então, espera um pouquinho. Agora vamos a algo altamente digno de nota. Observe a respiração.
Este é o oposto de tudo o que ocorre lá fora no mundo vegetal. Até aí tudo bem. É, de certa forma, o antirreino vegetal, ligando-se interiormente com o processo da alimentação, que por sua vez é uma fase mediana do processo que ocorre lá fora. Vejam em nosso sistema torácico abdominal, vejam, em nosso processo torácico abdominal ocorrem duas coisas. Esse processo antivegetal, que aí se desenrola para a respiração, atua sempre em conjunto com a fase mediana do processo natural exterior. Ambos se interpenetram. E vejam, senhores, aí se relacionam a alma e o corpo. E é aí que redize a misteriosa concepção. Eu acho que está escrito errado, deve ser conexão entre alma e corpo. Enquanto o que se desenrola pelo processo respiratório se une aos restantes processos naturais, cuja realização se processa apenas em sua fase mediana, o elemento anímico ou antiprocesso vegetal. Está esquisito isso. Ambos se interpenetram. E vejam, senhores, aí se relacionam a alma e o corpo. E é aí que reside a misteriosa, é aí que reside a misteriosa conexão entre alma e corpo. Enquanto o que se desenrola pelo processo respiratório se une aos restantes processos naturais, cuja realização se processa apenas em sua fase mediana, o elemento anímico ou antiprocesso vegetal liga-se ao elemento corpóreo tornado humano, que é sempre a fase mediana do processo natural. A ciência poderá cogitar por muito tempo sobre a inter-relação entre o corpo e a alma, caso não a procure na misteriosa relação entre o respirar tornado anímico e a existência tornada corporal da fase mediana dos processos naturais. Estes não nascem nem morrem no homem. Ele os deixa nascer exteriormente e só lhes permite morrer após havê-los eliminado. O homem só se une corporalmente a uma parte central dos processos da natureza, permeando-os de alma no processo respiratório. Surge aqui aquela trama sutil de processos que a medicina, a higiene do futuro, terá de estudar com bastante ênfase. Surge aqui aquela trama sutil dos processos que a medicina, a higiene do futuro, terá de estudar com bastante ênfase. A higiene do futuro deverá impor-se a pergunta: como é que, lá fora no universo, interagem os diversos graus de calor? Como atua o calor no caso da passagem de um lugar mais frio para um mais quente e vice-versa? E de que maneira aquilo que lá fora atua como processo calórico age no organismo humano quando este se encontra inserido nesse processo? No processo vegetal exterior, o homem encontra uma inter-relação entre o ar e a água. No processo vegetal exterior, o homem encontra uma inter-relação entre o ar e a água. Ele deverá estudar como isto atua nele próprio quando se acha aí inserido e assim por diante. Eu vou ler esse parágrafo de novo, está confuso. Então, surge aqui aquela trama sutil de processos que a medicina, a higiene do futuro, terá de estudar com bastante ênfase. A higiene do futuro deverá impor-se a pergunta: lá fora no universo, como é que lá fora no universo interagem os diversos graus de calor? Como atua o calor no caso da passagem de um lugar mais frio para um mais quente e vice-versa? E de que maneira aquilo que lá fora atua como processo calórico age no organismo humano quando este se encontra inserido nesse processo? No processo vegetal exterior, o homem encontra uma inter-relação entre o ar e a água. Ele deverá estudar como isso atua nele próprio quando se acha inserido e assim por diante. Para mim ficou meio vago isso aqui, não sei se eu entendi, não. Então, com relação a tais coisas, a medicina de hoje está num ínfimo começo. Mal se trata ainda de um começo.
ela atribui, por exemplo, um valor muito maior ao fato de encontrar, no caso de uma forma de doença, o agente patológico a partir do bacilo ou da bactéria. Tendo-o, fica satisfeita. No entanto, cabe muito mais conhecer como é que o homem fica suscetível, no momento de sua vida, a deixar desenvolver um pouco em si um processo vegetal, de forma que os bacilos farejem aí um agradável habitat. Trata-se de mantermos nossa constituição corpórea de tal maneira que aí não haja mais qualquer ambiente agradável para toda essa proliferação vegetal. Se agirmos assim, esses dominadores não poderão empreender devastações muito grandes em nós. Nossa, ontem mesmo, numa aula de medicina chinesa, eu ouvi isso, que quando a gente está cheio de muco, né, que comeu muita coisa que dá muco, queijo, farinha, açúcar, e a gente está cheio de muco, aí que vem o vírus e se instala. Que se a gente estiver limpo, o vírus não encontra como se instalar. Ele se instala no muco, justamente. Bem interessante, que aqui está falando a mesma coisa. Resta-nos ainda a seguinte questão: como se relacionam de fato o esqueleto e os músculos com todo esse processo vital humano ao observarmos o homem em sua conexão corporal com o mundo exterior? Vejam, chegamos a algo que os senhores devem compreender incondicionalmente caso queiram entender o ser humano, algo que na ciência moderna quase não é considerado. Observem uma vez o que ocorre ao flexionarem o braço. Pela contração muscular que flexiona o antebraço, os senhores provocam um processo totalmente mecânico. Imaginem agora que isto simplesmente ocorresse pelo fato de haverem assumido uma posição inicial como a do primeiro desenho que segue. Bom, aí ele não, esse desenho eu preciso ver aqui no livro, porque na, no PDF não tem. Aí eu aproximo aqui da câmera. Ah, eu vou descompartilhar aqui para poder ver para ficar gravado o desenho. Aqui, ó. Tá vendo? É um braço, né? Esticado e flexionado aqui. Vou voltar a compartilhar. Uma posição inicial, como a do primeiro desenho que segue. Tensionariam em seguida uma corda C, que é a parte de baixo, né? E a enrolariam. Então, esta haste realizaria este movimento, segundo o desenho, que é isso, né? De esticado e redondo. 10 minutos para acabar. Tensionariam em seguida uma corda e enrolariam, então, né, esta haste realizaria esse segundo movimento. E o movimento é um movimento totalmente maquinal. Tais movimentos os senhores também realizam ao flexionar seu joelho e ao andar. É que no andar, todo o mecanismo de seu corpo é posto em movimento e continuamente atuam forças. São principalmente forças de alavanca. Mas, enfim, são forças que atuam. Imaginem agora que, por um processo fotográfico sofisticado, pudessem fazer com que de um homem andando nada mais fosse fotografado, além de todas as energias que ele emprega para erguer a perna, para recolocar no chão, para pospor a outra. Do homem, portanto, nada seria fotografado senão as energias, senão as energias. Inicialmente, caso os senhores vissem essas forças desenvolver-se, seria fotografada uma sombra, e no andar até mesmo um feixe de sombras. Os amigos estão redondamente enganados ao pensar que vivem com seu eu em músculos e carne. Não é aí que vivem com seu eu quando despertam, e sim, principalmente nessas sombras fotografadas nas forças por cujo intermédio seu corpo executa seus movimentos. Por mais grotesco que lhe soe,
Ao sentar-se, os senhores comprimem suas costas contra o espaldar da cadeira e vivem com seu eu na energia desenvolvida nessa compressão. E ao ficar de pé, vivem na energia com a qual seus pés pressionam o solo. Os senhores vivem continuamente em energias. Não é absolutamente verdade que vivemos com o nosso eu em nosso corpo visível. Vivemos com o nosso eu em energias. Nosso corpo visível, nós apenas carregamos conosco, somente o arrastamos durante nossa vida física até a morte. Mas também em nosso estado de vigília, vivemos meramente num corpo energético. E o que faz, afinal, esse corpo energético? Impõe-se continuamente uma tarefa singular. Enquanto se alimentam, os senhores ingerem também todo tipo de substâncias minerais. Mesmo não salgando em demasia sua sopa, o sal já se inclui na comida. Assimilam substâncias minerais. Possuem também a necessidade de assimilar substâncias minerais. Que fazem então com tais substâncias? Ora, seu sistema da cabeça não tem muito o que fazer com essas substâncias minerais. Tampouco seu sistema tronco-torácico. Seu sistema motor, porém, pode, isso impede que essas substâncias minerais assumam. Peraí, vou ler de novo. Enquanto se alimentam, os senhores ingerem todo tipo de substâncias minerais. Mesmo não salgando em demasia a sopa, assimilam substâncias minerais. Possuem também a necessidade de assimilar substâncias minerais. Que fazem então com tais substâncias? Ora, seu sistema da cabeça não tem muito o que fazer com essas substâncias minerais. Tampouco o seu sistema tronco-torácico. Seu sistema motor, porém, pode. Isto impede que essas substâncias minerais assumam em seu interior sua peculiar forma cristalóide. Se os senhores não desenvolvessem as forças de seu sistema de membros, ao comer sal, se transformariam num cubo salino. Seu sistema dos membros, o esqueleto e o sistema muscular têm a constante tendência a atuar contra a mineralização exercida pela terra, isto é, a dissolver os minerais. As forças que dissolvem os minerais no homem vêm do sistema dos membros. Quando o processo patológico ultrapassa o simplesmente vegetativo, ou seja, quando o corpo tem a tendência a deixar começar em si não só o estado vegetal, mas também o processo mineral de cristalização, existe então uma forma mais acentuada, mais destruidora de doença, como, por exemplo, o diabetes. Então, o corpo humano não está em condições de realmente dissolver, a partir da força de seus membros recebida do universo, o mineral que ele deve estar continuamente dissolvendo. E se hoje os homens não podem dominar justamente aquelas formas de doença resultantes de mineralizações patológicas no corpo humano, isso resulta muitas vezes no fato de não podermos empregar suficientemente os antídotos que, contra essas enfermidades, deveríamos todos obter dos conjuntos dos órgãos sensoriais ou dos cérebros, dos condutores nervosos e similares. Deveríamos empregar, de certa forma, as pseudosubstâncias, denomino-as assim por certos motivos, existentes nos órgãos sensoriais, no cérebro e nos nervos. Essa matéria em decomposição para dominar doenças tais como gota, diabetes e semelhantes. Nesse âmbito, só poderá ser alcançado o que é realmente salutar para a humanidade quando for totalmente discernida a relação do homem com a natureza, do ponto de vista que hoje lhes propiciei. Não se pode explicar o corpo do homem de outra maneira a não ser conhecendo primeiramente seus processos, sabendo-se que o homem deve dissolver em si o mineral, inverter em si o reino vegetal e superar em si o reino animal, espiritualizando-o. E tudo que o professor deve saber sobre o desenvolvimento corpóreo, não, agora é aí mesmo. E tudo que o professor deve saber sobre o desenvolvimento corpóreo tem por fundamento uma observação antropológica, antroposófica, tal como lhes expus aqui. Então, acabou a 13ª
segunda conferência. Eu vou iniciar a leitura da 13ª, mas não vai dar tempo de terminar. Quando eu acabar o Zoom aqui, aí eu vou, não vou fazer uma segunda gravação, não vou voltar. Então, 13ª conferência, 4 de setembro de 1919. Podemos compreender o ser humano em seu relacionamento com o mundo exterior, chegando a discernir como devemos tratar a criança no que tange a esse seu relacionamento quando nos baseamos em critérios como os que adquirimos nessas conferências. Trata-se apenas de aplicar adequadamente esses critérios à vida. Ponderem os senhores que devemos considerar justamente um dúplice comportamento do homem em relação ao mundo exterior, o fato de podermos dizer que a configuração do homem, membros, é bem oposto ao homem cabeça. Aí tem uma figura que eu vou colocar aqui também, desenho. É bem interessante, bem estranho esse desenho. Olha aqui. Eu vou ler agora o que é que ele diz disso. Devemos assumir a difícil ideia de que só compreendemos as formas do homem, membros, imaginando que as formas da cabeça sejam viradas do avesso como uma luva ou uma meia. O que com isso se revela é de grande importância a toda a vida do homem. Desenhando isso esquematicamente, podemos dizer que a forma da cabeça é moldada de tal maneira que parece pressionada de dentro para fora, como que por inchaço. Pensando nos membros do homem, podemos imaginar que sejam pressionados de fora para dentro pela inversão. Isso significa muito na vida do ser humano, na fronte. Tenham presente que seu íntimo humano flui partindo de dentro para a sua fronte. Observem a superfície interna de suas mãos e de seus pés. Sobre elas é exercida continuamente uma espécie de pressão igual à que é exercida de dentro sobre sua fonte, só que na direção oposta. Quando, pois, os senhores estendem as palmas das mãos ao mundo, quando impõem as plantas dos pés no solo, através destas flui do exterior a mesma coisa que flui do interior contra a fronte. Este é um fato extraordinariamente importante por permitir-nos constatar como o elemento espiritual está disposto no homem. Esse anímico espiritual, como os senhores veem, é uma corrente e, como tal, atravessa realmente o homem. Eu vou parar por aqui, porque já está para terminar o Zoom, e vou pedir novamente para as pessoas que assistirem, por favor, façam um comentário, porque eu tenho lido sozinha, eu preciso saber se alguém está aproveitando isso, tá bom? Boa noite, até a próxima.